Olá, rádio ouvintes. Eu já estou inspirado para fazer muitas variações jazzísticas. Tudo bem, ouvintes? Aí, bom dia. O Talk Radio está entrando no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá. Tem gente que está em outra hemisfério. Tem gente que está em outra hemisfério. Né? A Rádio Elétrica tem disso, né? Tem disso. Esses dias eu tava no Som e Fúria. Aí começou no Facebook ali, falando com a galera, botando um som. E falando com os amigos, um amigo que tá morando não sei onde, outro tá morando não sei onde, eu comecei a publicar, escrever ali, Rádio Elétrica tocando agora nos Estados Unidos, Rádio Elétrica tocando agora, sei lá, na França, no Afeganistão. Acelerou. E... enfim. Não, é legal, é uma... É bom? É uma tendência, assim, é um outro jeito, né, E é muito engraçado, assim, eu fui agora no Super, sempre quando eu vou no Super, quando eu saio, tá, né, sempre tem alguém que fica me olhando e fala assim, naquela ali eu acho que eu conheço. Aí as pessoas vêm me perguntar, onde é que tu tá? E eu digo assim, aqui... No supermercado. Eu tô aqui falando contigo. Eu sei o que elas querem saber. Claro. Aí eu falo, eu faço uma rádio web, eu faço ao vivo do meio-dia a 1, assim, né? Tá. Mas, uma hora vai pintar uma coisa. Eles não consideram. Não consideram. Não, geralmente a gente basta. é mais idosa. Não, é como assim, é porque é fora do universo de muita gente. De muita gente, lógico. Mas uma hora vai ser do universo de muita gente. Exato. Já a tendência é crescer. Mas aqui é uma coisa... É uma coisa muito engraçada que tem muita gente que isso vai passar a ser de um universo de muita gente, mas de muita gente... E mesmo assim não vai ser de todo mundo. Uhum. Eu falo isso porque ontem até eu te mandei uma mensagem falando, a gente estava falando antes ontem teve a 3ª edição do Domingo no Parque, que tava demais, eu me diverti muito, não tinha menos gente um pouco, mas todo mundo que tava lá tava uma energia muito boa, sabe? Isso tava uma energia incrível, assim. E de ver as pessoas dançando felizes, ouvindo umas músicas que elas não esperavam. Tem umas amigas e uns amigos meus que fumam cigarro, eu tinha que subir pro terraço. Aí tinha uma amiga minha que dizia assim, eu tô louca pra fumar, mas eu tô sempre esperando a próxima música, mas estão todas ótimas. Eu não consigo, tô esperando assim uma não tão boa pra ir tomar um cigarro, mas não consigo, ficou horas assim. E aí tinha uma que ela não tinha ido no Domingo no Parque ainda, e ela só ia normalmente nos sábados no Studente, que reabriu, né, pra sorte nossa. Sim. E ela disse, que coisa boa poder dançar, se mexer, ter espaço também pra se mexer, né, se movimentar, abrir os braços, dar uma rodopia, sei lá. Uma pirueta. Uma pirueta, um twist escarpado, sei lá. Um twist escarpado na pista. Vou dar um twist escarpado. Vou dar um twist escarpado. Pronto. Toma. Daí... Não, isso é legal. Não, porque aí é que tá. Eu adorei fazer Fiquei também. até com calor, né? Assim, a primeira festa foi no Ocidente em janeiro. A segunda não aconteceu, né? Porque a segunda no Ocidente não aconteceu, porque aí veio aquele fevereiro... Que não acabou, que durou. E aí em março a gente não fez a festa. Não, a gente fez lá no 512. Aí em março a gente fez no 512, isso. No Espaço Cultural lá na Cidade de Baixo. Isso, no dia do bloco aquele na rua. Exato, que tava tendo carnaval. Isso. Então assim, foi diferente, mas foi bacana também. Foi muito legal. Eu me diverti, teve gente, tu que disse que ficou mais tensa, né? Eu fiquei um pouco tensa. Eu, pra mim, que tava lá só me divertindo. Eu não cheguei a relaxar e gostar daquela festa, assim. Sim. Mas eu vi que as pessoas estavam, mas eu não sei. Agora, ontem, a gente chegou e, não chegava ninguém. E aí começou a escurecer e o Ismael falou assim, as pessoas sempre chegam. Lembra que às 9 é que bomba mesmo, né? A gente começa a botar som às 6, né? E aí aí começou timidamente e tal. E aí, assim, a gente foi botando som e eu acho que não é o truque, nem o pulo do gato, eu não sei qual é a expressão que eu poderia usar aqui, mas assim,
É simples, a gente adora fazer. E aí a gente teve uma hora que a gente botou umas cadeiras pra sentar lá, botando som, porque a bancada é muito baixa. A gente fica fica corcunda demais, assim. Aí ele pegou uma cadeira, porque ele fica pirando na luz também, o Ismael, né? Fica bem louco pirando na luz ali. E estrobo, eu lá e para com esse estrobo, pelo amor de Deus. Eu já tô tonta. E aí, bom, aí a gente ficou sentado botando, e o que é legal é que a gente se diverte, então assim, eu boto uma, ele bota a outra, né, e a gente conversa, e aí ele me surpreende, aí eu imagino que eu possa surpreender, aí a gente fica, pá, que legal, qual é essa? Aí uma hora ele tocou uma do YouTube, a gente já tava assim, né? Claro. E, bom, daqui a pouco a gente já não tava mais sentado, a gente já tava já assim, tava dançando. E aí, assim, aí fica muito bom, né? Isso é. Não, e manter uma pista com menos gente é muito mais difícil. Lógico. Quando tu tem um monte de gente, tu toca qualquer coisa. As pessoas já estão ali pra isso, elas já estão condicionadas a ficar dançando. E aí, mesmo que a pessoa não dança, ela tá ali no meio, ela já tá junto ali. Exato, não tem nem muito como sair, dá uma preguiça só de sair, assim, tipo, que nem essa minha amiga, eu vou lá, tá muito cheio, tu, né? Não vou subir até lá, tem que passar por essa horda de pessoas uma multidão de gente. Não quero que tá ir, ali, não vou ficar por aqui. Vou me querenciando por aqui. Que tá bom. E a pista mais vazia, realmente. Ao mesmo tempo que tem essa coisa boa de dançar, né? Tem espaço pra dançar. Mas também, se sai um grupo de pessoas, já meio que dá uma morrida. Tem que manter. Mas tava muito. E aí isso, daí eu tava com uns amigos lá, e eles falando, tinha que ter toda semana, sabe? Todo mundo falando, não, deixa, tá bom. A gente tá pensando em fazer uma outra em maio, assim, aproveitar o encerramento da Festival Literária, entendeu? A ideia nossa era fazer quinzenal, vamos ver, né? Mas eu acho que a festa tem um potencial, assim, para ser sendo bem divulgada, para ter... Tem um amigo meu que falou ontem que, de repente, se fosse mais frequente, de repente fosse até ter mais gente, começar a ter mais gente. Tipo, tinha amigos meus que estavam lá ontem, pessoas que eu conhecia que estavam lá ontem pela primeira vez. Tipo, já aderiram. Já aderiram. Tem que... Então as pessoas, conforme vai tendo, quanto mais vai tendo, mais gente. Vai. A festa vai. A festa vai acontecendo, assim, né? Não, mas tá... As festas que existem na cidade que bombam, assim, elas são festas de 5, 6, 8, 7 anos, sei lá. 5, 6, 8, 7. Mas são já estão mais consagradas mesmo. Mas quem tá lá dentro, e outra coisa, eu entendo que vocês estão lá pra botar som, é legal que tenha gente, né, na pista, dançando, tudo. Mas eu cheguei cedo, cheguei às 6h30, tinha pouquíssima gente quando eu cheguei. Mas aí tu fica ali sentei na bancada do Ocidente, do bar ali, nas cadeirinhas, fico conversando com os amigos, batendo um papo, sabe? Tipo, me divertindo horrores, ouvindo uma música boa, ouvindo música brasileira boa e me divertindo muito. Não tava dançando, mas então já tem um clima bom, mesmo com pouca gente, tu já fica ali, aí tu bate um papo, claro. Eu que ficava pensando assim que podia, como é que eu vou dizer, eu fico pensando assim, se tá vazio, acho que as pessoas ficam meio, como é que eu vou dizer? Vocês devem ficar mais tensos. Eu que sou a louca da... Não, eu fico pensando assim, a pessoa tá ali, aí ela vai começar a se sentir desanimada. Eu te vi ali uma vez e falei assim, o Zunho vai achar ruim e vai embora. Era o que eu pensei. Mas é que tem gente que realmente... Bom, a gente sabe que as pessoas gostam de onde tem fila, né? Aí as pessoas gostam. As pessoas gostam. Porque aí tu vê, tem bastante gente, deve tá bom, deve ter alguma coisa boa aí dentro. Esse troço é bom. Aí tu chega e diz assim, não tem ninguém. A gente mesmo fica cabreiro. Liga pro médico pra marcar uma consulta. Ele tá super disponível, 100% disponível. Olha, se tu liga às 3 da tarde, tem pra hoje às 13h30. Aí tu fala, não. Tu vai num restaurante, tá tudo vazio. Eu já fiz isso. Essa comida tá velha, tá ruim, vão me dar uma... Só eu ali pra lançar parada. A gente se... Não, tem exatamente, que ter. É verdade. Então aí tu chega numa festa e ninguém... tem pouca gente. Festa é essa, né? Não, mas é isso. Isso aqui...
Daí voltando ao assunto da rádio elétrica e do... Enfim, ainda associando com o Domingo no Parque, porque aí a gente ficou sentado ali, eu tava super tranquilo, porque assim, se eu não estivesse ali, eu ia estar, talvez, não sei, fazendo qualquer outra coisa, no cinema, ou num bar com os amigos, sabe? Eu ia estar ali. Então, já que eu tava, tipo, eu me sentei, fiquei conversando, sabe? Trocando uma ideia com o pessoal que tava ali, tomando uma cerveja, relaxando, ouvindo uma música boa. Então já tava bom. Sim. Sabe? Eu tava assim, podia estar na sala de estar da minha casa, assim, com aquela música, aquelas pessoas, uma cervejinha e tá ótimo. Então eu relaxei com aquilo ali. E aí vamos ver o que acontece. Aí foi chegando gente. E aí a música começa a animar. Começa a relaxar com a cervejinha. Tu te levanta, dá uma dançadinha. Aí quando tu vê, tu tava assim, o clima da festa é muito legal. A energia, assim, as pessoas estão ali muito só pra se divertir, só pro bem, assim, é muito legal. E aí a gente tava, enfim, conversando, eu com os meus amigos ali, teteando, porque um deles disse assim, cara, tem gente que tá em casa vendo Faustão. Ele disse. E tem gente que tá em casa vendo Faustão. E eu pensei, que loucura, né? Porque, sei lá, nada, quer dizer, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que seja... Eu acho que as pessoas assistem Faustão no domingo de noite porque elas estão meio condicionadas, isso é o que tem. Faz parte do domingo, assim. Meio no automático, né? E aí é que eu acho que, voltando a falar, é que eu acho que não tenha... Que eu não acho que vai ser todo mundo que vai ouvir a rádio. Não porque vai. Porque tem assim, as pessoas hoje, eu vejo assim, os meus próprios pais, por exemplo, eles têm acesso a muita coisa legal. Eles gravam um programa na televisão, mas eles assistem um Faustão de noite. Quer dizer, então não era por falta de acesso, por falta de... É um hábito, né? É um hábito. Talvez mude, talvez esteja errado. Esse café precisa ser esquentado e conta tudo pra nós. O que tá acontecendo? Welcome. Oi. Chega mais pra cá. Eu cada vez me dou mais conta e nem sei se cada vez me dou mais conta, mas me experiencio me dando conta que a atenção da gente, quando a gente está com alguma coisa que drena a nossa atenção na inconsciência, ela vai para outros lugares, né? E não fica disponível. Então, o que eu tenho feito de trapalhices é uma coisa assim que eu estou exercitando toda a minha humildade e me dando conta da minha imensa soberba, porque eu fico me julgando e falando mal de mim e me dou conta que, assim, eu me sinto os três patetas num, sabe como é que é? Sabe assim, aquilo de onde é que tá a chave e onde é que tá o não sei o que, e aí saio e me tranco, e, sabe assim, um viver todo consumido por uma série de pequenas trapalhices providenciadas por não estar com a minha atenção disponível. E eu não estou com a minha atenção disponível porque, como eu estou fazendo um negócio que está mexendo com as minhas tripas, que é estruturando a Bororó de forma que eu possa morar lá com privacidade e não me sentir tão invadida por uma demanda de trabalho. Eu estava me dando conta assim que eu estava subindo no elevador, me dando conta que a gente trabalha na sala da casa da Kátia, né? E o outro dia eu estava pensando que a Kátia estava entrevistando umas pessoas e tal, e onde é que seria, enfim, porque quando eu comecei esse projeto da Bororó, que faz 6 anos, que sexta-feira a gente tem uma festa, a Kátia vai nos ciceronear na festa, e com música, com poesia, com teatro, com um sarau. E são 6 anos que começou a Bororó
muito, assim, muito pequenininha. Era pra você ficar restrita ao consultório naquele momento, não era? Tu tinha o teu espaço de trabalho que era lá. Isso. Aos poucos a atividade foi mudando. Aos poucos a gente foi descendo, a gente entrou num andar da casa e depois a gente entrou no outro e agora a gente vai entrar no outro. E eu ontem passei por uma experiência que só não é surrealista, porque é a vida como ela é. Eu fiquei com uma arquiteta e uma engenheira 4 horas pensando soluções e tal, quando de repente parece assim uma piada. Eu tô assim me alongando porque eu tô começando com a musculatura toda a trancar, né? A gente vai ficando tenso e vai... Aí minha cervical tranca, bom, tá. E de repente eu olhei para elas, a gente estava... Eu vou dizer assim para ficar uma coisa quase que anedótica, tá? Nós estávamos estruturando um elevador, passando por dentro de uma sala que ia desaguar num quarto de estar íntimo. Eis que eu olho para elas e digo, um elevador? Mas a frase foi assim, o elevador, e por que a gente não usa o poço do elevador? Que claro que para vocês que estão ouvindo isso não faz nenhum sentido, porque toda a programação foi mudada em função de uma informação que a gente tinha de que os elevadores precisam de uma determinada casa de máquinas com, enfim, uma determinada altura e o meu filho mora num apartamento em cima, dentro do prédio, digamos, da Bororó, mas eu teria que invadir um espaço dele, então eu abri mão do elevador e aí começamos uma outra estrutura toda e aí surgiu um tal de mini elevador sem casa de máquinas e a gente seguiu no raciocínio antigo quando a casa foi pensada um elevador. Então, eu nem sei se é possível, nem sei se o custo, enfim, não sei. Mas eu só quero dizer que algo que nós ficamos discutindo 4 horas e somos todas pessoas intelectualmente favorecidas, tá tudo certo, nenhum é um deficiente, um debilóide, não, nada disso, assim, um abobado, assim, um estúpido profissionalmente. Não, todo mundo bem, assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que o óbvio às vezes está na frente da gente de uma maneira que depois é patético. Então, tu fala em usar esse espaço do elevador eu não entendi direito, para fazer com o elevador. Para fazer um elevador. Mas tem um espaço para... Sim, o meu pai... que já tinha previsto inicialmente e vocês não estavam considerando agora esse espaço. Não. Tá. O meu pai é arquiteto, meu irmão também, e eles construíram e conceberam a casa pensando nessa possibilidade do... Sim, foi feito um túnel de elevador, tá lá, pronto. Quando eu fiz uma consulta o ano passado com o pessoal de elevadores, Atlas, Sur, sei lá o que, a informação que eu tive, e fiquei muito triste, assim, é que precisava uma determinada altura, que está prevista no projeto, só que é no andar de cima, aonde o meu filho, a gente fez um apartamento para ele. E eu, quando fiz o apartamento para ele, destruí o espaço do elevador, a torrinha, as paredinhas do elevador, 2 das paredinhas essas. E aí, quando fui fazer o orçamento do elevador, os caras me disseram que eu precisava ter aquele tal espaço que eu destruí. Né? E como eu não queria mexer na casa do meu filho, nós fizemos todo um outro raciocínio excluindo aquela possibilidade. E aí surgiu um elevadorzinho doméstico, mini lift, mini não sei o que, com 100 casas de máquinas, 110 voltagens, parece uma coisa assim, parece uma brincadeira, mas é desse tipo, da mesma coisa que bota as escadas para a cadeirinha para correr na escada pelo corrimão. Sim. Hoje em dia existem. Não sei o que é isso. É para, acho que velhinhos subirem, ou pessoas deficientes, enfim, subirem, então aí ele senta no andar de baixo e a cadeirinha sobe pelo corrimão. Tipo um trilho, assim. Um trilho. É isso, tá? É isso, um trilho.
E bom, tem um trilho com a cadeirinha, tem um trilho para uma cadeira de rodas e tem um trilho para um box, como se fosse um chuveiro, assim, um box, né, para 2 pessoas para subir 4 andares. E aí nessa disposição a gente estava assim, bom, então tá, vamos furar a laje, vamos... É que agora que voltou a história do elevador, parece uma coisa tão estúpida. Mas existe como fazer o elevador sem invadir a área do teu filho. Sim. Tá, o mini é assim. Tá, mas assim, ó, tudo isso pra dizer que... que o troço tava lá o tempo todo e ninguém tinha pensado, isso. É isso? E ninguém viu. Assim como quando eu vim pra cá... Ele tinha sido eliminado das possibilidades. Assim como quando eu vim pra cá, eu me atrasei bastante, eu peguei a gente tá... Nessa série de ampliações da Bororó, a gente está ampliando um dos consultórios para receber grupos. E aí, é bobo que eu vou dizer, mas é um abajur que oblitera a visão entre 2 pessoas. Então, ele tem que ter um cone menor. Aí eu fui no lugar, levei e tal. Cheguei. Não faziam. Aí eu fui em casa. Quando eu tô saindo de novo... para trazer na Independência, que tem um lugar desses. As pantalhas. Eu me lembrei que o outro consultório, que é grande, que é amplo, que eu troquei os cones dos abajures e comprei o cone estreito porque não tinha do largo. Então eu tinha os 3 sabe? Entendeu. Assim, então o recurso tá com a gente, mas a gente não acessa. A gente se atucana. E aí, na quinta-feira, nessa série de comemorações da Bororó, a gente vai fazer um filosofando sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. E o que eu quero compartilhar, tô triste, assim, tô triste, assim, ocupada de me cuidar, porque tô vendo que não tô conseguindo. Então, eu fiquei... acho que uns 10 minutos, eu vou dizer assim, trancada dentro da garagem, porque eu não achava o controle remoto. E ele estava ali, na parede. Então, quando a gente está ocupado, tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está ocupado com coisas que não dependem só de nós, ou mesmo as que dependem, mas que são coisas que mexem muito com a gente, o nosso reservatório de atenção fica eventualmente totalmente drenado. E aí a gente faz coisas Só faz merda. Daí a gente... E daí receitam pra gente Ritalina e a gente toma. Porque a gente quer ter um estilo de vida que é incompatível com as possibilidades. E eu não estou falando que ninguém tem que tomar Ritalina, eu só estou dizendo que muitas das pessoas que tomam Ritalina não precisam de Ritalina, preciso eu de calma, porque Ritalina não vai resolver o meu problema. O que vai resolver o meu viver vai ser eu me acalmar e ir enxergando o que está aí, mas é desconcertante, assim, tem que ter muita humildade para ver quão disfuncionado a gente se torna quando a gente está drenado por alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver, né? E é assim que são os acidentes de carro, de atropelamentos, né? Porque é assim, porque a gente não viu. Às vezes também não é... É que eu acho, assim, essa investigação é importante e tal, mas às vezes eu acho que ela fica muito girando em torno do próprio rabo, entendeu? Porque tu pode estar toda atenta, e aí vem um louco qualquer que tá ele desatento e te atropela e te não sei o que, quer dizer, tu entende? Então, eu acho assim que claro, todo o teu trabalho, a tua teoria é sobre a importância da consciência do que está acontecendo, de tudo, né? Mas me dá um... eu acho lindo. Eu acho lindo porque a Kátia lança como é que se diz, da regra, como é que é? A exceção que confirma a regra, quer dizer,
Lá vinha a Kátia, toda atenta, toda porque ela faz isso com a minha teoria, cara ouvinte, eu quero fazer uma reclamação em público, ela me trata assim, e aí vem um que não tá, e fode com a nossa vida, mas da minha parte eu quero estar completamente porque eu tô e assim mesmo me dá. O troço tá na minha cara. Eu cheguei a escutar assim, a voz da minha filha, que tem sido muito, muito impressionante tudo. E ela dizendo assim pra mim: mãe, aonde estaria o controle remoto se tu for aquele que é o da casa? Aonde estaria se tu fosse uma pessoa organizada? E aí eu respondi: na parede. Aí eu saí do carro, fui até a parede e tava. Ou seja, eu coloquei na parede, porque fui eu coloquei, mas quando eu coloquei na parede, provavelmente eu tava pensando que eu ia me atrasar. Então eu coloquei na parede e descoloquei da minha consciência. Quando eu fui sair da garagem do meu carro, eu pensei, não, só um pouquinho. É bom pra mim que eu me certifique que o controle da casa está na casa e que eu não tô levando. E eu fiquei 10 minutos dentro do carro, procurando minha bolsa, meus bolsos, embaixo dos bancos, até que eu escutei a voz dela. E eu tô trazendo a voz dela porque, como ela é uma pessoa que me conhece nos últimos 13 anos da minha vida, eu nos últimos 13, 15, sei lá, me tornei uma pessoa muito mais cuidadosa do que eu sempre fui. Então ela tem de mim uma ideia de uma pessoa que eu não tenho internalizada. Eu tenho de mim uma pessoa que engoliu o controle remoto, achando que era, não sei, um biscoito. Sim, porque daí já eu fico falando mal de mim. Quando tu falou isso, tu falou assim, a pergunta que tu ouviu na voz dela é: onde é que estaria se tu fosse uma pessoa organizada? Tu é uma pessoa organizada e botou lá, mas tu não te reconhece como uma pessoa organizada. Então, como tu não te reconhece, tu não sabe onde está, tu não é organizada. Mas tu botou. Porque eu tenho vontade de chorar. Na sexta-feira eu me tranquei dentro do shopping, porque eu usei um cartão que não era o cartão da academia e era uma outra coisa, e aí não sei como é que foi. Bom, não vale a pena nem tentar explicar. De repente eu ouço a voz dela me dizendo: mãe, se tu fosse, onde estaria o cartão? Eu abro a minha bolsa e encontro o cartão de onde ele nunca saiu. Sim. Então, o que eu acho que é importante que a gente se dê conta é porque nos processos que a gente vai desenvolvendo de transformação, enquanto a inconsciência não absorve, não decanta de fato a transformação, o sujeito segue atrás de padrões que ele já mudou e mas que não estão disponíveis. Quer dizer, 1000 vezes porque eu tô brincando com a tua brincadeira, mas porque é um saco. É um saco. E toda vez que eu me afasto disso, que eu acho que é um saco, e aí eu acho que tem também um negócio que não é bom pra mim, que é o seguinte: por que eu acho isso um saco, se isso é pra me cuidar? Quer dizer, o que eu acho um saco é a minha responsabilidade. Que é o que a minha filha diz. Eu odeio essa palavra. Por quê? Porque ela custa, né? E a gente segue numa idealização de que não deveria ser assim, de que não deveria custar, de que deveria ser fácil e natural. Lá. Mas não é E aí a gente implica com ter que limpar a nossa bunda. A gente acha que tinha que ser autolimpante. Bundas autolimpantes. Vidas auto-organizar. Assim, eu acho que eu tenho metido na minha inconsciência um ideal tipo Jetsons.
Vocês lembram? Jetsons, tudo automático. Tudo. A bocó de plantão, não preciso fazer nada. E tudo... A Rosinha faz. Sabe a Rosinha? Não. O robozinho dos Jetson, a empregada. Não é a Rosinha? Não sei, eu me lembro que tinha uma coisa que escovava os dentes pela pessoa. Assim. Tinha. Tudo, banho, tô andando em trilhos, sabe? Eu acho que eu tenho uma inconsciência. Pra andar um aeromóvel aquilo, né? Eram pequenos aeromóveis, na verdade. Eram várias estaçõezinhas com os helicópterozinhos indo de um lado pro outro. Tu chega, tem um elevador que te sobe. Se eu pudesse voltar no tempo e matar o Platão, eu matava, porque eu acho que todo esse troço tem a ver com Platão e seus discípulos. Rose, né? Aqui chamavam de Rosinha na tradução. Rosinha. Eu me lembro disso. A Rose é um subproduto da ética platônica, que com a ideia e os poderes da mente tudo acontece. E o corpo é pura matéria em decomposição, puro simulacro, uma grande bobagem, e tudo que é lindo e maravilhoso é a ideia. Então o ser humano é um animal que é uma belezinha e que não deveria se esforçar para nada, deveria ter tudo de mão beijada pelos trilhos da Rosinha, da Rose. Ai, agora pronto, agora virei. Agora me revoltei contra o Platão. Se revoltou contra a Rosinha. Jane Ganso, querida. Furiosa com a Rosinha. Furiosa. Com o Platão. Tá. Bom, não, mas aí tu falou um negócio ali que eu queria pegar o gancho pra voltar, porque é um assunto que me interessa. Eu tô nesse... tu falou que, né, a Bororó tá invadindo a tua casa, assim, né? Eu passei a trabalhar em casa também e ainda não me organizei, né? Preciso que eu tô no meio da sala, nós estamos fazendo no meio da sala, simples assim. E eu não sei onde fazer, não vejo. E eu tava conversando com uma moça que veio aqui, que ela faz o projeto gráfico, fez do Sarau, vai fazer esse da Rádio Ipanema. E ela disse assim, Rádio Ipanema, o livro, né? E ela disse que também está trabalhando em casa e que está enfrentando o mesmo problema. Então ela disse assim que o filho dela, um filho já não mora mais, casou, ficou o quarto e ela foi para fazer um escritório ali. Só que o quarto é na área íntima da casa, assim, né? Então assim, ela tem que levar, quando vai alguém lá, geralmente ela não faz reunião em casa, mas às vezes ela acha muito estranho, ela diz assim, foi muito estranho, tem que vir, trazer a pessoa, assim. Eu falei, pois é, eu pensei que eu podia fazer uma coisa no meu quarto, mas não vou fazer um escritório no meu quarto, né? Começar a fazer reunião do lado da cama. Deitado na cama, conversando business. Eu não sei o que fazer. Aí, enfim... eu tenho que... Eu vou te sugerir a mesma pessoa que eu te sugeri, a Eliane Benkler. Willy Benkler, isso. É o Benkler Willy, tá. Não sei o que. O Willy é o último. O Willy. A Eliane, que é arquiteta. E o que eu quero dizer para nós é assim, muita atenção, né? Porque uma das coisas que a minha filha, esse oráculo chamado Alicia, me disse, é que ela se sentia invadida, né, na casa e tal e tal. E aí eu fico olhando para tantos outros adolescentes ou pessoas, enfim, né, das mais diversas faixas de idade, que vivem no seu quarto, e que não tem empresa nenhuma na casa, não tem circulação profissional nenhuma, e que a pessoa está no seu quarto porque ela está no seu quarto. Então também quero dizer para quem nos ouve assim, muito cuidado com as argumentações e as contra-argumentações que a gente ouve dos outros, porque nem tudo que nos é dito é bem assim, né? Cada um tem seus interesses, né? Claro. Então eu disse para... Às vezes serve, né? Cabe muito bem a situação para justificar coisas que já eram assim. Então, assim,
que nos custa uma organização, e aí eu me beneficia o fato de eu não conhecer a pessoa que tu falasse agora, né? Mas é o seguinte, tem gente que é organizado e tem gente que não é. Eu não sou. Então, não é porque eu estou trabalhando com um consultório ou com a Bororó, que tem eventos e que tem... é porque eu não sou. E claro que se eu não sou, quanto mais variáveis, mais eu não sou em todas elas. Claro. Né? Claro. Mas não é o problema, não é o trabalho, Sim, ou o quarto, ou o problema é quem nós somos frente a esse evento. Porque tem gente, e eu não estou dizendo que é ótimo ser organizado, porque ser organizado, a pessoa pobrezinha, coitadinha, pode ser querida, tão organizada, que a vida dela é um saco, porque ela nem faz ela é e aí é uma outra coisa, que nada, que nenhum evento, que com nenhum evento essa pessoa se abala, porque como ela é... Tá tudo sob controle, sempre, é isso? Isso. Bom, ontem eu vi uma frase que eu adorei, diz, Deus está no controle. Porque, adorei, porque assim, o camarada tem uma loucura, nós, bípedes em extinção, sem prazo de validade conhecido. Nós temos uma tara de controle, né? Então, se nós não estamos no controle, quem está no controle? Deus. Ou qualquer outra merda que a gente invente. Né? Mas alguém tem que estar no controle dessa porra, porque senão não há nervos que aguente. Não dá pra aguentar. E eu, pois é, eu acho que é por isso que eu não tô aguentando. Porque eu sei que não tem ninguém no controle. Não tem ninguém comandando a máquina. Não. Quer dizer, eu acho que não tem, né? Eu acho que não tem. Pra ti não tem. Pra mim não tem. Pra mim não tem. E eu, quando olho pra minha vida e vejo que algumas coisas que seriam muito úteis que tivessem sob meu controle não estão, eu tenho grandes problemas. Ontem eu perdi o óculos, que eu tô treinando o óculos na ponta do nariz pra não perder. Então ontem eu perdi ele. Mas por que na ponta do nariz não perde? Porque por enquanto eu que ela não precisa tirar. Não consegui perder o meu nariz. Pode enxergar sem o óculos. Ela pode chegar com entendi. É que eu não uso óculos, gente. Eu não tenho essa habilidade Claro, mas agora tá eu fico com medo dessa pergunta do Zunho. E se eu perder o meu nariz? Né? Ou tu não te dá conta mais que ele tá ali. Cadê meu óculos? Tá na cara, trouxa. Cadê meu óculos? Tá na cara. Isso tá escrito num dos livros, não sei qual é o livro que tá escrito, mas tá escrito isso, exatamente isso. Exatamente isso. Que acontece. Eu já tive momentos de loucura, assim, tipo, tá no telefone na mão. Cadê meu telefone? Cadê? Tá aqui. Ai, que merda! Ai, que mão! Ai, gente. Pois é, ontem eu perdi. Sabe onde é que ele tava? No estojinho na tua mesa de cabeceira. Na minha cama. Mas assim, perdido entre os lençóis? Não. Posado em cima de uma almofada. Como uma pessoa organizada deixaria se tirasse os óculos da ponta do nariz? Aonde estava? Desculpa. Pousado numa almofada. Não, E não só que eu perdi, não achei. Eu olhei na cama, olhei nas almofadas, ele é transparente, eu não achei em lugar nenhum. E aí eu passei usando um outro óculos o dia inteiro que me caía. Não, eu tô falando. É tudo assim. É tudo bobagem, é tudo. Não, mas assim, aqui em casa aconteceu o episódio óculos. A Bárbara é do tipo... Como é que eu vou dizer? Ela é bem desligada, entendeu? Então, assim, ela não achava os óculos. Ela usa lente de contato, quando ela tira a lente, às vezes ela usa o óculos, né? É pra longe, miopia. E aí, cadê o óculos? Não tem o óculos, Ela tava com o olho um pouco irritado, assim, tinha que tirar a lente. Cadê o óculos? Não. Olha, procuramos todos, né? Foi uma expedição dentro da casa. Aí, bom, conversei com o Bob, que é o... Agora parece que eu esqueço que eu tô no ar. Falei assim, vamos fazer outro óculos pra guria, né? Vamos lá. Aí ele falou assim, não, eu vou ir procurar. Aí ele veio. Aí ele achou. Porque ele também é desligado. Ele procurou nos lugares mais improváveis. Não,
Seguinte, eu procurei embaixo da cama, faixa, todo mundo procurou. E a gente olhou de um ângulo da cama, que é o... Ele foi pelo outro ângulo, ele puxou a cama e tá... Porque ela ficou com sono, tirou e deixou ali, e dormiu. Caiu pro outro lado. Caiu pro outro lado. Mas aí, daquele lado, ninguém olhou. Quer dizer, tava num cantinho, eu acho que tava... Eu acho maravilhoso. Tava sabe? Não chegou a ir pro chão, ficou no cantinho, encostado na parede, assim. Acho maravilhoso. E assim, ó... Mas mas é isso que eu queria... Mas é que a gente não fez o dadadã. A gente não aproveitou isso. Mas eu acho que vocês aproveitaram. Fizemos o que deu. Todos os dadadãs possíveis. E veio um outro e fez um dadadã dele. Um dadadã que funcionou. Porque ele tem um outro olhar, porque ele também perde muitas coisas. E não acho que é porque ele perde. Não. Eu achei que foi assim uma certa... Como é que eu vou dizer? Uma familiaridade com essa situação. Pode ser, mas não sabemos. Assim, o cara procurava assim, o celular na geladeira, ele pode procurar. Eu não vou procurar o celular na geladeira, pode estar. É lá. O cara tá mas escanado. Mas não é porque ele é desligado, porque a gente poderia dizer a mesma coisa. Bom, então, todos procuraram e ninguém encontrou. Um não encontrou porque é desligado. O outro não encontrou. Dá pra fazer o oposto. Porque encontrou porque encontrou. Teve sorte. Porque encontrou, sei lá, procurou mais, procurou no lugar onde estava. Não, é que a gente. É que para mim a vida, né? A vida como ela é, para cada um de nós, é que isso nos coloca num contato com o não controle. De muito mais variáveis do que nós suportamos pensar. Então, se a gente olha o mundo com mais inauguração, a gente vai dizer a frase que é o seguinte: ele encontrou porque procurou onde estava. Parece uma idiotice, mas só isso. Os outros todos... O fato é esse. A pessoa o resto é interpretação, né? A pessoa que achou é a pessoa que procurou onde estava. E ao estar, viu que estava. Sim. Porque também podia ter procurado, olhado, achado. Como eu. E não ter visto. Aconteceu alguma coisa... Que é engraçado porque envolve, né, uma aliança, aquele conto do Fernando Veríssimo. Meu irmão perdeu em casa, no quarto. Aí... Perdeu o quê? Aliança. Aliança. Mas é de noivo, ele vai casar. E aí foi um caos com a namorada e com não sei o quê. E ele também, né, porque o negócio é caro também. E não sei se dá pra mandar fazer. Tava com casamento marcado. Casamento marcado. E a aliança comprada. E a aliança já dava, eles já tinham trocado a aliança. Já tava, claro, de noivo. Já tinham trocado a aliança. E aí também foi mais ou menos a mesma coisa, assim, tipo, todo mundo, mãe, cara, empregada, todo mundo, a namorada, ele, procurando um quarto inteiro, revirando o quarto, revirando tudo. E tiraram todas as roupas do armário, botaram tudo de volta, foi assim, um caos. Claro. E aí um dia eu cheguei ali, daí ele tava... Ele disse, tu não vai acreditar, que perdi minha aliança. Eu tava brincando, né? Não, perdi, sério, não sei o que. Todo mundo já procurou, já revirar no quarto. Eu, que loucura. E olha só que viagem. Porque daí eu cheguei, entrei no quarto dele. E tem um armário, tava ele sentado em cima da cama, namorado em pé, assim. E aí eu disse, gente, que viagem. Aí tu começa meio que a procurar, assim, não, começa meio que... Mas assim, não fiz muito esforço. Fui olhando, assim... Daí eu conversando com ele, dá uma agonia que dá vontade de ficar futricando. Eu levantava as roupas, tipo, todo mundo já fez isso, né? Aí eu olho pro lado, assim, tem uma estante com uns livros, eu olho pro lado, assim, daí eu olhei assim, peraí, que achei? Ele, não, impossível. Tava tipo, na tava estante, ali, bateu no meu olho, sabe? Não sei. Sim. Bateu no meu olho. E aí eu mais acho daí que ele lembrou como que ele pode ter caído ali. Porque ele não está acostumado, nunca usou anel na vida, aí tava um anel incomodando ali o dedo. Certo, pra dormir botou também, botou em cima de um travesseiro, uma almofada na cama. E aí de manhã cedo, fui se arrumada, fui levantado, sei lá eu. E aí tu vê, né? Chegou a pedir assim, câmeras de segurança na empresa onde ele trabalha pra ver se tava com aliança no dia. Tipo, foi caos, assim. E aí eu lá, que saco. Achei. Tá. Viver tem disso.
E eu estou num momento assim. Estou num momento completamente não, a minha atenção não disponível. E eu estava subindo no elevador e estava pensando assim, claro, eu trabalho com clínica há 28 anos. Desses 28 anos, eu trabalhei dentro de consultório, né? Toda a minha... Então, um universo, assim, do ponto de vista material, absurdamente controlado, né? Assim, todas as coisas, assim, à disposição e muito conhecidas, né? E, de repente, eu me vejo fazendo tantas outras coisas. Eu vim agora telefonando para ver se a campanha dos 6 maios na Bororó, se foi, que cor que foi, com que... olha, assim, um universo tão distinto de tudo que eu fiz. E aí é isso. Estou feliz comigo e desejando que eu tenha humildade o suficiente para seguir aprendendo e não me abatendo assim com as minhas patetices, porque me sinto tão pateta, fico assim tão enfrentada com uma imagem tão diferente do que eu gostaria de ter e de me sentir, né? Então tá bem. Então tá. E estamos na hora mesmo? Estamos assim, deu uma paradinha assim. Tá faltando 6 minutinhos. Mas como eu tô precisando mais tempo para me locomover, porque eu tô... Desde eu olhar se os óculos estão na ponta do nariz até achar a chave, então eu vou com mais segurança, queridos. Então, vou fazer o convite aí para... O Zunho eu não vou convidar, porque eu convido ele nunca vai a nada. Então o Zunho não pode. Não convida, ele não vai, não pode. Vai lá sexta-feira. Sexta-feira a gente tem aniversário da Bororó, vai ter apresentação do Sérgio, as mulheres que amavam Gainsbourg. Isso. O grupo lá da Cíntia vai tocar. Vai ter a Lu Adams. Isso. Que vai fazer um sketch, né? Uma leitura, isso. Né? A Sinara Pavani, que é professora de literatura, vamos apresentar um texto da Clarice Lispector, e vai ter também violão e voz do Bruno, que eu não sei o sobrenome, mas enfim, tá. Que horas? É a partir das 18. É a partir das 18, eu acho, ou 19, na sexta-feira, na Bororó, é os 6 maios na Bororó. E quinta-feira tem um evento super bonito, que é o Filosofando, que a gente vai falar sobre expansão da consciência, autoconhecimento e espiritualidade, com textos do Dalai Lama, do Osho, do Krishnamurti, isso amanhã, do Chopra, na quinta-feira. Às 19. Os dois eventos, acho que o Filosofando, quinta-feira, a partir das 19h30, e o 6 maios na Bororó, na sexta-feira, às 19h. Isso. E com comidinhas e tal, bebidinhas e coisinhas. Então, eu vou deixar o telefone da Bororó, porque a gente está fazendo com inscrição. É grátis. É gratuito, mas a gente tem um número assim tem que ter uma previsão. Para se preparar de cadeiras e comidinhas e tal. Que é o 3346-6171. Que é o telefone da Bororó. E o e-mail é contato@bororó25.com.br. Também as inscrições podem ser feitas pelo e-mail e no site, né? www.bororó25.com.br. Beleza. E eu vou me cuidar. Vai bem devagarinho, tu desce com ela. Acompanhando. Tô precisando de companhia. Tá. Então tá, valeu, queridos. Até a próxima. Bye, bye.